Bom dia, povo de Deus. Estamos dando início a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e o tema de hoje é desesperança e suicídio. É um tema bem complexo, um tema do qual a gente foge muitas vezes, outras vezes muitos, inclusive as pessoas que trabalham na área de saúde emocional e mental, tentam evitar, fala-se inclusive que é um assunto pouco abordado, justamente para evitar qualquer tipo de estímulo, qualquer tipo de fator que venha desencadear as ideias das pessoas, mas é um assunto que, apesar disso, é pertinente, nós temos que estar abordando porque faz parte, infelizmente, da realidade, né? Os objetivos que nós temos aqui hoje para a aula é saber entender que desesperança e suicídio são males que também acometem pessoas crentes em Jesus. Ou seja, nós vamos ver hoje que, embora isso tenha sido evitado durante muitos anos, que não se entende até hoje, em algumas situações, o porquê disso, mas infelizmente isso não acomete apenas pessoas que não têm Deus, por assim dizer, mas acometem inclusive pessoas dentro da igreja. Número 2, crer que só Deus pode julgar a atitude de um suicida, isso considerando que é uma pergunta recorrente, se o suicida ele tem alguma chance de salvação, apesar de que vamos estar falando também sobre isso, mas já deixamos de antemão essa colocação, que somente Deus pode fazer os julgamentos, né? E nós vamos ter a condição também de agir. A ideia é ajudar pessoas que estão sofrendo de desesperança. Eu acredito que depois da participação de hoje você terá a oportunidade de estar efetivamente ajudando algumas pessoas através dos princípios da palavra de Deus, através da sua presença simples muitas vezes, né? Diagnosticando determinadas tendências, ações, reações que poderiam eventualmente te ajudar a detectar alguém que porventura estivesse passando por algum tipo de ideia dessa natureza. Vamos ver. Nós vamos estar começando, introduzindo aqui, falando acerca de algumas figuras bem conhecidas, históricas, não bíblicas, mas que cometeram suicídio. Nero, que foi imperador romano, ele se suicidou quando tinha 30 anos, no ano 68 depois de Cristo. Van Gogh, que foi um pintor, suicidou-se aos 37 anos em 1890. Castelo Branco, jornalista e escritor, suicidou-se aos 65 anos em 1890. Alberto Santos Dumont, que inventou o avião, ele suicidou-se aos 52 anos em 1932. Adolf Hitler, eu acho que é um caso bem conhecido, estadista alemão, que suicidou-se aos 56 anos em 1945. E por último dos exemplos que nós separamos, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, que se suicidou aos 72 anos de idade em 1954. Para a gente introduzir, fazer uma introdução mesmo nesse tema, deixa eu trazer alguns dados que talvez sejam interessantes, importantes a gente conhecer, para a gente entrar na questão. Veja só. No mundo, 815 mil pessoas se suicidaram no ano de 2000, uma morte a cada 40 segundos. O número é assustador, né? Isso, estamos falando de 2000, ou seja, 20 anos atrás, tá? Eu acredito que as estatísticas hoje ainda sejam mais assustadoras e desanimadoras. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos vivendo numa pandemia e os números que a gente teria assim, para fazer uma comparação rápida seria hoje o Covid-19. Eu fiz umas contas aqui. Eu dividi esse número aqui, 815 mil, por 365 e eu cheguei a 2.394. Esse é o número, 2.394 pessoas por dia, tá?
394 pessoas por dia no mundo todo. Considerando você que está nos assistindo, nós trazemos a Escola Bíblica Dominical não como uma live, mas uma gravação. Então, o dia que nós estamos gravando aqui, dia 14 de maio, confere? 14 de maio, os últimos números da Covid-19, só para a gente poder fazer esse cruzamento. 200, eu fiz as contas, multipliquei esse número 2.394 pelos números de dias que já temos até hoje e fiz o cruzamento com o número também dos suicídios. Então, se as estatísticas de 2000 fossem as mesmas desse ano, de 2020, nós teríamos hoje, 14 de maio, 323.190 pessoas que já cometeram suicídio esse ano. Isso considerando os mesmos números, na proporção, o mesmo número de 2000. 323.190 pessoas. Números do Covid até hoje, dia 14 de maio, 298 mil. Ou seja, se a estatística se mantém em 2000, já morreu no mundo hoje, 14 de maio, nesse ano, mais pessoas através do suicídio do que do Covid-19. Isso é bem assustador. É assustador, principalmente se nós considerarmos que o mundo está travado por causa da Covid-19. Uma pandemia, enfim, uma série de países com uma série de restrições em função dessa enfermidade, o mundo se mobilizando. Entretanto, quanto ao suicídio, nós sequer falamos sobre isso. Quando é algo que traga, ceifa muito mais vidas do que um estado de pandemia como o que nós vivemos hoje. É assustador isso, né? Vamos em frente, mais outros números. O suicídio é a terceira causa mortes entre pessoas de 15 a 44 anos e chega a ser a segunda entre adolescentes. Entre todas as causas de mortes no mundo, o suicídio ocupa então a terceira posição e é a segunda entre adolescentes. Na França, 1 em cada 5.000 pessoas pratica o suicídio. É uma tentativa a cada 400 pessoas. No Japão, 1 em cada 4.000 pessoas se suicida. 34.500 por ano. Na Rússia, 1 em cada 3.000, 60 mil por ano. E no Brasil, as estatísticas registram um suicida a cada 20 mil pessoas. Mas isso, infelizmente, ainda não reflete a realidade, né? Considerando que, por razões religiosas e sociais, boa parte das famílias pede que não seja registrado no atestado de óbito o suicídio como causa-mortes. Então nós vemos que essa é uma realidade no Brasil, um país que é emergente, de terceiro mundo, e é uma realidade em países como o Japão e como França. Então esse não é um problema necessariamente econômico, esse não é necessariamente um problema de padrão, de vida a nível social, mas é um problema de alma, é um problema sobretudo espiritual, como nós vamos analisar hoje. Certo? Vamos continuar na introdução. Então, eu vou pedir para um de vocês ler esses 2 primeiros parágrafos, por favor. O ser humano é tão complexo que, à medida que a ciência avança, descobre que ainda há muito que investigar para conhecer o indivíduo na sua plenitude, corpo e mente. Não é fácil saber os porquês de determinadas atitudes que tomamos. Algumas delas surpreendem aqueles que pensam nos conhecer muito bem. Perguntamos então: o que leva uma pessoa a um desespero tal que chega ao suicídio? Como vimos acima, a mente humana é ainda um mistério em muitas áreas. O que conduz alguém ao abismo do desejo suicida? Quais razões que levam o indivíduo X a pular do 14º andar? Quem tem as respostas? Não é fácil determinar as causas de atitudes extremas tomadas na vida de alguém. Certo está que não são ocorrências exclusivas dos não crentes. O pecado é, sem dúvida, a origem desse mal também. Paulo, escrevendo aos Romanos, ensina que todos pecaram
e que o homem recebeu a morte por ter pecado. Tanto crentes como não crentes são passíveis de enfrentar situações críticas em várias áreas da vida. Veremos 3 delas. Então, como nós acabamos de ver, e já temos dito inclusive antes, o suicídio ele é um mal enfrentado também por pessoas religiosas, pessoas cristãs, pessoas que estão dentro da igreja. E nós todos já tivemos algumas informações, conhecimento de situações dessa natureza. E é claro que hoje nós temos uma série de situações que poderiam somar, poderiam ser acomodadas aí como causas encorajadoras para essa atitude. Nós poderíamos falar de problemas financeiros, problemas emocionais, o próprio estresse fomentado pela correria dos nossos dias, mas esse sempre foi um problema que acometeu o ser humano em todos os tempos. E a grande verdade, como diz o texto que nós lemos, que nós podemos colocar tudo isso, ou poderíamos colocar tudo isso, em cima das questões emocionais, mentais, e até entendemos que muitos desses problemas têm essa relação, mas a causa de todos os males da sociedade não mudam de acordo com percepção que porventura nós tenhamos ou opinião própria, né? A grande verdade é que o pecado é a causa dos males da humanidade. A grande verdade é que o pecado, o afastamento de Deus, é isso que causa qualquer tipo de pensamento suicida, qualquer tipo de estímulo suicida. E nós, embora vejamos no decorrer dessa lição que existem outros casos, outros fatores, mas mesmo quando há outros fatores, a gente não precisa ter dúvida que esses fatores estão de alguma forma associados ao pecado. Afinal de contas, Deus não fez originalmente homens com problemas emocionais ou mentais. Deus não fez pessoas com problemas físicos, clínicos de qualquer natureza. Tudo isso, portanto, é consequência do pecado. E qualquer problema emocional e mental também. Alguns acabam levando isso a cume, né? E acabam cometendo o suicídio, como nós vemos. Quem poderia nos dar exemplos, ilustrações aí de personagens bíblicos que em algum momento pensaram em suicídio ou até efetivamente suicidaram? Lembrando do personagem, mencionando o personagem, por favor, fala alguma coisa sobre a história ou uma opinião sua, faça algum comentário, tá bom? Pastor, então eu vou aproveitar aqui para dar sequência aqui na lição e citar o caso de Moisés, né, que está registrado em Números, capítulo 11, do verso 10 ao verso 15. A Bíblia diz que Moisés ele chega a pedir a morte para si, porque ele não aguenta a pressão que o povo de Israel está fazendo sobre ele. Só que, vejam bem, Moisés, ele não, diante daquela pressão, ele não pega uma espada e dá cabo da sua própria vida. Ele pede para que Deus o mate. Ou seja, Deus é o autor da vida, aquele que concedeu a vida, aquele que ordenou: não matarás. Então Moisés, mesmo diante daquela pressão, né, ele entrega essa decisão para Deus. E Deus mata ele? Não mata ele. Deus ali encoraja ele, entende que ele estava passando por um processo assim, devido à dureza do povo, né? Moisés chega a falar: Senhor, poxa, não foi eu que gerei esse povo todo aí, eu não tirei isso tudo da minha coxa. Agora, esse povo é duro demais, Senhor, é melhor só eu me matar do que eu aguentar esse povo aí. Só que Deus, quando ele chama alguém para uma missão específica, o próprio Deus ele consola, ele capacita e ele não tira a vida, como ele fez com Moisés. Eu saliento o seguinte: Moisés ele teve esse desejo diante de uma pressão, só que ele não executou, ele transferiu essa responsabilidade para Deus. Então, né, ainda que a gente esteja passando por uma situação difícil e a gente pense em tirar a própria vida, vamos seguir o conselho de Moisés. Vamos buscar a Deus e entregar para Deus para ver o que Deus tem a dizer a nosso respeito. Ok, Metusael, é verdade. É claro que nós estamos falando de um dos gigantes
do Antigo Testamento, um dos gigantes da Bíblia. Mas mesmo esse gigante, em um determinado momento, teve esse desejo de partir. E teve o discernimento de pedir a Deus para que ele o fizesse. Entretanto, é claro, nós sabemos que seria até difícil nós encontrarmos alguém na atualidade que tenha a paciência, a mansidão, o espírito de Moisés. Eu não sei nem se há, né? De qualquer forma, um camarada do nível, do padrão, do pedigree de Moisés, ele pensa em partir. Ele acha que partir seria um bom negócio. Isso significa que muitos de nós, com os nossos pesos emocionais, espirituais, podemos sim, em dado momento da nossa vida, pensarmos que a morte seria uma boa alternativa, o que não é verdade. Não era verdade no caso de Moisés, tanto que, como o Mentuzael comentou, Deus não o levou, mas fato é que ele teve esse desejo, né? Elias, Mário, pode ler aí, fazer algum comentário para a gente, por favor? Vamos lá, Elias. Em 1 Reis 18:20, encontramos o profeta Elias desafiando os profetas de Baal. Ele estava tão seguro da sua fé que chegou a zombar dos profetas de Baal, que clamaram inutilmente. Elias, porém, clamou ao Senhor, e esse respondeu com fogo. Depois desse ato heróico do profeta, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que ele havia feito. Jezabel enviou um mensageiro, proferindo fortes ameaças a Elias, e ele temeu. Após o episódio com os profetas de Baal e a ameaça de Jezabel, Elias também pediu a morte. Tanto Moisés como Elias sentiram-se sozinhos e pediram a morte. 3 princípios. Pode. 3 princípios. Quando temos um peso além do que podemos suportar, dependendo de como reagimos a isso, pode ser que desejemos a morte. Em casos de doenças graves, por exemplo, há pessoas que se desinteressam da vida e não lutam por ela. Há pessoas cujo fardo da solidão é insuportável, desestabilizando-as emocionalmente e levando-as ao desejo da morte. A ênfase neotestamentária da mutualidade cristã reside no fato de que temos um limite para enfrentar nossos conflitos, e na comunidade cristã que encontramos apoio para enfrentarmos a maioria dos nossos problemas. Bem, falando um pouquinho sobre Elias, né? Nós vemos que é um homem temente a Deus, cumprindo a vontade de Deus, podemos dizer assim, dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus, e em dado momento ele se sente acuado, amedrontado. Jezabel havia prometido que mataria ele, e ele, diante dessa fala de Jezabel, dessa forma de acuar ele, de trazer medo a ele, desestabilizar ele, tirar a esperança dele, ele foge de Jezabel. O homem que havia tido vitórias ali sobre os profetas de Baal, de Azera, um homem que clamou a Deus e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Então, o que leva uma pessoa a tomar uma atitude como essa, né? E ele vai para a caverna, fica ali solitário, diz que está sozinho e ele pede a morte a Deus. É um fato assim, de certa forma intrigante, né? Mas, amados, todos nós, servos do Senhor, podemos passar pela mesma situação, se não estamos passando, alguns de nós, isso hoje. Veja, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a presença de Deus, e o inimigo veio através da voz de Jezabel, e eu quero colocar essa voz de Jezabel como tudo aquilo que você recebe hoje, vindo das mídias sociais, vindo de onde vier contra a sua vida, tentando te acuar, tentando te tirar a esperança, porque é isso que faz com que nós
né? Entramos num desespero, é quando nós achamos que estamos sozinhos, que nós temos que cuidar da conta de um monte de coisa que nós não temos condição, você entra numa profunda mágoa, angústia, depressão, você se sente só, sem esperança. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele se sentiu só, ele se sentiu acuado, ele se sentiu ali sem a esperança de que Deus havia colocado nele toda a sorte de bênção. Ele era uma pessoa de Deus, como você e eu somos de Deus. Mas infelizmente as setas que vêm do maligno, o pecado que nós deixamos que entre na nossa vida, ele traz ao nosso coração a falta de esperança. A Bíblia ainda recomenda que é para nós ocuparmos nossa cabeça, nossa mente, aquilo que nos traz esperança. Hoje nós estamos num mundo sem esperança. Estamos vivendo dias de total falta de esperança. Então, nós vemos aqui um homem que conhecia Deus, que infelizmente entrou por um caminho triste, pediu, como Elias tinha pedido a Deus que tirasse a sua vida, ele também pediu a Deus que tirasse a vida dele. Como o pastor e o Israel já exploraram isso, eu não vou entrar, porque foi perfeito o que eles comentaram, né? Que ele fez da forma correta, pediu a Deus, porque Deus não tira a vida de ninguém, né? Ele pode dar a vida e retirar, mas ele naquele momento não ia tirar a vida de Elias, como não tirou a vida de Moisés. Como Deus não quer que também você perca a sua vida, ou você deixa a falta de esperança tragar a sua vida. Deus não quer isso para você, né? Então, enche o seu coração de esperança, de fé, de alegria. Se aproxime de Deus, se aproxime daquilo que Deus tem para você, das Escrituras, da igreja. Se firme com o Senhor, porque essa é a condição para você sair dessa situação que Elias se encontrava, que Moisés se encontrava. E isso faz uma grande diferença. Não se permita ficar isolado, só, sem esperança. Enche o teu coração daquilo que a palavra de Deus tem para dar para você de forma abundante, que é a água da vida. Receba de Deus e que você vai ter uma vida abençoada, e tire da sua cabeça todo o sentimento de morte, de desespero nessa manhã. Então, de acordo com o que você explanou aí, Mário, e até leu nesses 3 tópicos principais, nós resumiríamos esse tópico, esse tema, dizendo o seguinte, que muitas pessoas, em função do peso que acabam tendo que suportar, quando eles acham que essas pessoas acham que esse peso está acima das suas forças, quando a solidão acaba sendo insuportável, essas pessoas precisam de alguém para ajudar. E a igreja, ela precisa prestar para esse fim. A Bíblia diz que nós precisamos suportar um ao outro. E é curioso porque quando nós ouvimos essa palavra, suportar um ao outro em amor, nós temos a ideia de tolerar, né? Poderíamos traduzir essa palavra aí, suportar, como tolerar. Mas na verdade o sentido não é esse. O suportar é no sentido de dar suporte. Nós devemos dar suporte um ao outro em amor. Nós precisamos olhar, observar as pessoas que não estão bem. E é curioso como algumas famílias não conseguem identificar que as pessoas dentro da própria casa não estão bem. Na verdade, é curioso isso. O marido não observa que a esposa não está bem. A esposa não observa que o marido não está bem. Os pais não observam que os filhos não estão bem. Os filhos não percebem que há algo de errado com os pais. Quando há essa percepção dentro do lar, nós precisamos imediatamente dar esse suporte. Ver o que podemos fazer para reverter esse quadro. É claro que eu não posso, com isso, tentar colocar o peso, a responsabilidade em cima dos familiares, porque todas as pessoas têm direito de fazer as suas escolhas, e as pessoas fazem as suas escolhas, e muitas escolhas na nossa vida não são as mais acertadas. Na verdade, muitas pessoas tomam atitudes equivocadas na vida, e nós não podemos culpar os pais por todos os equívocos, ou a família por todos os erros que algum ente querido tome. Afinal de contas, todos nós conhecemos
pastores, líderes, pessoas cristãs de bom testemunho que criaram os seus filhos dentro dos princípios de Deus e esses filhos não seguiram os caminhos de Deus. É claro que é muito mais fácil que quando a gente cria os filhos nos caminhos de Deus, eles sigam no caminho de Deus, porque eles verão os exemplos, eles terão os princípios, mas a grande verdade é que existe um momento na vida da gente que a gente faz as escolhas da gente. Isso em relação ao Evangelho, isso em relação às escolhas diversas da nossa vida. Então, mesmo quando uma pessoa está deprimida, está para baixo, se sentindo só, ela pode fazer uma bobagem, mas pode também buscar ajuda, ter a atitude correta. Então isso é importante, nós não podemos tirar a responsabilidade do indivíduo. A minha responsabilidade, em última análise, é minha, e ninguém vai responder por mim. Eu sou o responsável por isso, né? Então é importante nós membros da família, estarmos atentos, mas quantas pessoas estiveram atentas, tentaram ajudar, tentaram intervir, mas não conseguiram. E nós não podemos, evidentemente, colocar o peso de responsabilidade sobre os ombros dessas pessoas, né? Vamos em frente, ó. Motivos, algumas das causas mais comuns que levam pessoas à desesperança, ao desejo de morte e até ao suicídio. Eu vou dar uma lida, então tem 12 tópicos aqui, eu vou dar uma lida nos tópicos e vocês vão observando aí para ver se cabe aí alguém fazer um comentário em uma ou outro dos pontos aí, tá certo? Então vamos lá. Algumas causas comuns que levam a pessoas à desesperança e ao desejo de morte ou até suicídio. Fugir da solidão, atrair a atenção, juntar-se a um ente querido que já morreu. É viagem, né? Mas são causas. Uma pessoa perdeu um ente querido e ele acha que morrendo vai se encontrar com ele. Ele quer fugir da solidão e ele acha que morrendo ele vai escapar da solidão. E é interessante, eu vou até dar uma pausa aqui, eu mesmo acabo fazendo um comentário que eu pedi para que vocês fizessem, pelo menos esse primeiro comentário. Alguns estudiosos da psicologia, da mente humana, dizem que a pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer fugir daquele sofrimento que ela está sentindo naquele momento. Então ele quer fugir, por exemplo, essa pessoa quer fugir da solidão que está sentindo, da dor que está sentindo, né? Aí ela acaba cometendo suicídio para poder fugir. E obviamente ela não vai fugir. A solidão será ainda maior caso ela vá espiritualmente partir para a eternidade dessa forma, né? Juntar-se a um ente querido que tenha morrido, castigar parentes e amigos, fazendo com que sofram e sintam-se culpados, evitar algum castigo ou consequências ruins por certas escolhas, ou seja, fugir de determinadas responsabilidades, pessoas que às vezes falem, né? Pessoas que às vezes têm problemas, que se sentem culpadas, acabam sendo o grupo de risco para o suicídio. Punir-se por algo que trouxe sentimento de culpa, algum pecado. Não ser peso para os outros. Evitar o sofrimento e outros efeitos de alguma doença terrível. Desejo de se tornar um mártir. Fugir de problemas e situações que parecem irremediáveis. Desemprego, dívidas, prisão, humilhação pública, fracasso, divórcio, etc. Estresse, pressão, frustração, ansiedade, medo, angústia, depressão e outros transtornos emocionais e mentais. E por último, estar sob efeito de drogas. Então, estou abrindo aí para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário em cima de um ou mais dos pontos aí. Interessante, pastor. Vendo aqui um dado também, de que a cada 40 segundos morre uma pessoa de suicídio no mundo. E no Brasil, ao todo, são 32 brasileiros que morrem por dia, isso de 2016 a 2020. 32 por dia. E interessante que a maior parte do percentual é de jovens entre 15 e 24 anos. A maioria desses tópicos aí que você citou, se você analisar bem, está ligado à imaturidade. O pensamento da pessoa de fugir de responsabilidade, né? O desejo, às vezes, de tentar aí uma saída, chamar atenção. E você vê, de 100%, ou seja,
mais de 50% são pessoas de 15 a 24 anos. Se eu perguntar para vocês aqui quantas pessoas você conhece nessa faixa etária, eu acredito que vai ser maior o número de pessoas que a gente conhece nessa faixa etária entre 15 e 24 anos do que pessoas mais velhas. A gente até ouve casos de pessoas mais velhas que cometem suicídio, mas é por isso que é muito importante a gente prestar atenção no jovem, no adolescente, no jovem mesmo dentro dessa faixa etária, porque o percentual é mais alto do que das pessoas adultas para as pessoas da terceira idade. Então, eu destaco esse ponto, né? Eu mesmo conheço amigos e pessoas que, para tentar causar ferida nos outros, assim, em relação a término de relacionamento, que o cara não conseguiu. Eu sou da minha idade, eu estou com 28 anos. E isso, assim, há 5, 6 anos atrás, a pessoa deu cabo da própria vida por questão de relacionamento. Ou seja, a gente precisa estar atento a isso, que isso não é a solução. Terminar um relacionamento com uma menina, com uma namorada, não é o fim do mundo. Ou com o namorado, né? Ou com o namorado. É verdade, não é o fim do mundo. Então eu destaco isso, que a gente precisa estar atento, principalmente aos nossos jovens e adolescentes, porque o percentual é maior aí, nessa faixa etária. Eu queria trazer um exemplo que, infelizmente, saiu na mídia recentemente, a morte do Flávio Migliaccio, que todo mundo acompanhou, né? Saiu nos jornais, não falando nada que não esteja já dito na mídia. Mas é um fato assim, bem interessante para nós pensarmos, e você que está aí, e também os professores aqui, que ele deixou uma carta, lógico que não foi lida na sua totalidade, mas parte da carta, né, ele dizia que o mundo não deu certo. Então, assim, intrigante, né? Quando você vê uma pessoa com o sucesso que o Flávio Migliaccio teve, né? Acompanhei muito, né? Em 72, a bicicleta voadora, lógico que... A camicleta, né? Da camicleta. Muitos aí bem sabem o que eu estou dizendo, né? Mas era um programa de televisão que nós, né, tínhamos maior curiosidade, gostávamos muito de ver, estávamos todos sentados em frente à televisão para assistir o Shazam e o Xerife, né? Muitos vão saudosamente lembrar desses momentos aí tão bacana que nós tivemos com esse personagem, né? E ele chegou aí agora aos 85, 86 anos, né? E ele sai do Rio de Janeiro e vem para o sítio dele aqui em Rio Bonito, e ele põe fim à vida e deixa esse clamor, né, de uma alma sedenta de Deus, e uma pessoa que teve tudo na vida, né, sucesso, dinheiro, fama, e ele chegar a esse ponto de dizer que o mundo não deu certo, né? E nós vemos o seguinte, né, isso que ele coloca e que leva muitas pessoas como ele a botar ao fim da vida, é uma inverdade na realidade, né? Uma inverdade, porque o mundo deu certo, ele tinha uma esposa, ele tinha um filho, ele tinha uma neta, ele tinha um sítio, ele tinha uma casa, ele tinha uma carreira. Então, infelizmente, hoje o que nós estamos vendo é o seguinte: as pessoas estão desesperançosas, as pessoas não estão mais acreditando. Isso é muito triste, porque parece que ele estava dando um desabafo ali, dizendo assim, eu colocando as minhas palavras aqui: olha, as pessoas não se interessam mais pelos idosos, não existe uma política para idoso, no país o idoso é jogado, né? Não existe. Então, se a gente levar para um lado social, há uma série de coisas ruins que o idoso hoje passa, né? Mas, por outro lado, a gente vê muitos idosos participando de maratonas, fazendo atividade física, dançando, tendo a vida. Então, vocês notam como é diferente, né? Um dizer que depois de ter tudo, né, de bom da vida, que, né, o mundo não deu certo, e para outros que estão aí com 100, 102, 103, 90,
participando de atividade física e tal. Por que que um chega a esse ponto e o outro está curtindo a vida? Faltou esperança no coração. Gente, a esperança no coração, a presença de Deus na vida da gente, faz toda a diferença. Então, foi o que o pastor colocou, a responsabilidade é nossa, é pessoal. E nós temos que saber o seguinte: Deus nos fez, nós somos muito especiais para Deus. Ele é que nos deu a vida, Ele te fez, e você tem 10, 50, 80, Deus te ama do jeito que você é. Não permita que o seu coração e a sua mente seja invadida por pensamentos assim, de que não deu certo, que até hoje... Deu certo sim, se você está aqui, se você está aí, se você tem vida, se você tem os seus filhos, seus netos, se você não os tem, você deu certo. Você é uma pessoa, você tem saúde, ou você tem alguma enfermidade, não importa, Deus te ama. E não deixe o seu coração vazio para que essa coisa maligna, que é a falta de esperança, que é a solidão, invadir você e você achar que a vida não vale a pena. A vida vale a pena. As pessoas estão hoje lutando pela vida. Então, a mensagem que eu trago para você: acredite em você, acredite na vida, acredite que há pessoas que te amam, você é importante, o mundo deu certo sim para você e para todos nós. As coisas não podem estar do jeito que eu quero, mas deu certo, eu estou feliz, eu estou vivo. Se eu estou vivo, graças a Deus. Queria pegar duas falas, uma do Mentuzael e outra do Mário, nesse comentário. Mentuzael, quando falou sobre o término do namoro, né? A perda que dá origem algumas vezes pela imaturidade a um suicídio. Isso daí podemos associar justamente à imaturidade das pessoas no nosso tempo, a uma criação muitas vezes equivocada, dada não necessariamente pela família, mas pelo próprio mundo, porque hoje as crianças, elas não podem ouvir não. Hoje as crianças, nós seres humanos não podemos ouvir não. Então uma criança já desde de pequeno, quando eu era pequeno, quando meus filhos eram pequenos, eles mexiam nos enfeitezinhos da casa, a gente brigava e dizia: não mexe aí, e se mexesse davam um tapa, uma palmada, claro que não era nenhuma agressão, mas dava uma palmada e não mexia mais, tá? Não pode botar a mão aí, dava uma palmada e não mexia mais. Hoje o impulso que nós temos como pais é sair tirando tudo do lugar para a criança não mexer, para não ter a negação, para não poder dizer assim: não, isso não. A criança quer um tênis, a gente se endivida e compra, quer uma camisa, a gente se endivida e compra, quer o último videogame, a gente dá. Então a criança nunca ouviu não, cresce sem ouvir não, cresce sem negação. O primeiro não que ela ouve é do namoradinho ou da namoradinha, quando tem 15, 18 anos. Aí não aguenta, porque não está acostumada com o não. E nós precisamos aprender que a vida tem limites, não é? Nós precisamos aprender isso, a vida tem limites, e quando não temos limites, nós incorremos nesse risco de ficarmos vulneráveis. E a outra colocação que foi que o Mário fez, que o mundo não deu certo. Você vê uma pessoa que, se nós fôssemos analisar pontualmente, para ele a vida deu certo, o mundo deu certo, né? Isso daí, na verdade, nós precisaríamos olhar pelo lado cristão, porque o cristão genuíno sabe que o mundo não deu certo, não daria certo mesmo. Como é que um mundo que jaz no maligno vai dar certo em todas as esferas? Dá eventualmente certo para um e para outro. O problema é que nós temos uma expectativa grande demais acerca do mundo. O mundo está aí para suprir as nossas necessidades, para nos realizar em tudo que nós queremos. E quando nós nos frustramos, nós outra vez pensamos em fazer uma bobagem. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa alegria, a nossa esperança não está nesse mundo. Embora o mundo dê certo para muitas pessoas, né? Mas você vê que mesmo para as pessoas para quem deu certo aparentemente, elas acabam tendo essa possibilidade de fazer uma bobagem. Porque lá dentro, no interior, não deu certo. Porque você pode ter tudo, você pode conquistar tudo, você pode ser a pessoa aparentemente mais realizada do mundo, mas se dentro de você há um buraco, uma lacuna pela ausência de Deus, você não será uma pessoa completa. E você fatalmente poderá ter inclinações negativas, incluindo a questão do suicídio.
Vamos em frente. Na comunidade cristã, na comunidade evangélica, de um modo geral, pode prevalecer em nosso meio de uma forma equivocada, né, a ideia de que a igreja é um lugar de pessoas absolutamente saudáveis. Até deveria ser assim, mas não é. A igreja é um hospital, é um lugar onde as pessoas chegam e precisam de tratamento, e umas se deixam tratar, outras não. Umas têm um ritmo e outras não, e às vezes começamos a nos comparar umas com as outras. Poxa, fulana já está tão bem resolvida, já está trabalhando para o evangelho, já está nesse patamar e eu ainda estou aqui. Ela chegou depois de mim e eu ainda estou aqui. Às vezes nós queremos nos comparar com outras pessoas, né? E há também um erro muito grande na teologia dos últimos dias. O mundo evangélico tem sido bombardeado por uma mensagem triunfalista que coloca os crentes e a igreja acima do bem e do mal. É verdade que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, graça, porém, a Deus e em Cristo, que sempre nos conduz ao triunfo e por meio de nós manifesta a flagrância do seu conhecimento em todos os lugares. Quer dizer, a igreja, ela é triunfante, sim, mas ela é militante também. Nós estamos numa batalha. E numa batalha nós podemos até ganhar a guerra. E certamente ganharemos, porque Jesus falou que nós ganharemos. Tem de bom ano, eu venci o mundo, nós estamos com ele. Então ele estava dizendo que nós venceremos também. Embora o texto não diga, e vocês vencerão, mas ele dá a entender isso daí. Entretanto, no mundo militante que nós estamos, embora saibamos que venceremos a guerra, nós não venceremos todas as batalhas. O país, a nação que vence uma guerra, não é necessariamente a nação que vence todas as batalhas. Poderíamos ilustrar de um modo mais informal, mais cotidiano, num campeonato nacional, por exemplo, o time que se sagra campeão não é aquele que ganha todas as partidas. Mesmo o time campeão, ele vai perder uma ou outra partida, ele vai perder eventualmente algumas batalhas, mas isso não significa que perderá a guerra, não é? Então nós precisamos entender que o mundo evangélico tem sido bombardeado com essa mensagem triunfalista. Boa parte das mensagens dos nossos púlpitos, e eu incluo o púlpito da Igreja Seifa de Friburgo, boa parte das mensagens que fluem dos nossos púlpitos, das igrejas evangélicas de uma forma praticamente generalizada, se não generalizada, boa parte das mensagens que fluem dos nossos púlpitos não são mensagens evangélicas, não tem necessariamente ligação com o evangelho. Boa parte dessas mensagens, não estou dizendo o conteúdo de uma mensagem 100% não é evangélico, mas há porções bem significativas de autoajuda, tá? De prática, de coach, enfim, de estímulos emocionais, psicológicos, de tudo. Livros que deveriam ser livros de vida cristã, hoje são praticamente livros de autoajuda no meio evangélico. As nossas mensagens são assim: você vai vencer, você vai romper, você vai conquistar, você vai isso, você vai aquilo. Enfim, aí chega o ponto da gente rejeitar, da gente não aceitar as doenças. Não, eu rejeito, eu repreendo, começa a brigar e rejeitar até Deus, porque muitos desertos da nossa vida é Deus que está dando para o nosso crescimento. Mas a gente rejeita, por quê? Porque isso reflete a imaturidade da nossa geração. Uma geração que não consegue administrar perdas. Uma geração que não consegue administrar a questão de que nós sempre perderemos algumas batalhas. Mas isso não quer dizer que perderemos a guerra. Nós sofreremos ao longo da caminhada. É impossível vivermos nesse mundo sem perdermos algumas vezes. Mas nós precisamos ter essa consciência que o nosso descanso não é aqui. Deus não nos prometeu, Jesus não nos prometeu alegria, paz, tranquilidade, só vitória nesse mundo. Aliás, esse é um jargão, né? No meio evangélico. E é só vitória. E como é que você está? É só vitória. É só vitória. Eu fico até oprimido às vezes, porque a minha vida não é só vitória. Pergunto o cara, e aí como é que está? Só vitória. Rapaz, eu às vezes passando uma luta, uma dificuldade em determinadas questões, mas é só vitória. É claro que isso daí é até uma forma de estimular um ao outro, é legal e tudo anima, né? É melhor do que o cara falar, é só derrota. Já pensou que luta? E aí como é que está? E é só derrota. Aí seria opressor mesmo. Mas o fato é que a nossa vida não consiste só de vitórias. A vida cristã, a vida de um modo geral, incluindo a vida cristã, alterna momentos de vitória e derrota,
momentos de alegria e de tristeza, momentos de satisfação e contentamento e momentos de vales. E nós precisamos aprender a administrar isso. Precisamos ter esclarecimento emocional de que passaremos por esse tipo de situação. Tá? No parágrafo seguinte eu destaquei uma frase, eu não vou nem pedir para vocês para estarem lendo, mas diz assim: entretanto, a igreja também é lugar onde há pessoas que padecem de doenças da alma, causados pelos mais diversos conflitos. Albert Frenzen, teólogo e psicólogo, em seu livro Cuidando do Ser, registra alguns dados estatísticos. Ele diz que 1 em cada 3 pessoas terá pelo menos um episódio de um transtorno mental no decorrer da sua vida. Cara, isso é uma proporção muito grande. Dizem que de médico e louco todos nós temos um pouco, e esse teólogo diz que 1 em cada 3 pessoas vai ter algum tipo de lampejo de algum tipo de crise mental. Aí Metusael falou que teve. O senhor lembra de uma vez que eu liguei para o senhor, quase que chorando, você estava dirigindo, falando comigo no Viva Voz, e eu pensei que eu fosse morrer? Lembro. Você lembra disso? Lembro. Eu falei, rapaz, eu tô com câncer, eu tô com um negócio aqui, e chorando porque minha esposa estava grávida ainda para ganhar o Henry, né? Eu estava passando por uma série de problemas, saindo do meu trabalho de 10 anos, enfim. E eu tinha passado por um treinamento muito intensivo que aquilo mexeu com a minha cabeça. Então eu comecei a sentir umas dores no pulmão, aqui assim, na região do peito, e eu falei, eu vou morrer. Eu falei, e agora? Eu não posso morrer, tenho um filho para criar, e eu cheguei a pensar que isso fosse acontecer comigo. Então foi um surto que eu tive. O pastor falou, mas você vai morrer o quê, rapaz? Você já foi ao médico para ver? Você já, né? Ou seja, você constatou realmente, porque eu já estava dizendo que eu estava com câncer. Falei, pastor, acho que eu estou com câncer, cara, eu vou morrer. E liguei assim, quase chorando. Isso aconteceu comigo. Quase não, chorando. Você não é médico, rapaz, para saber se está com câncer, vai procurar um médico. Então, mas você vê como são as coisas. Ele estava vivendo um momento atípico na vida, né? De intensa pressão, e isso acabou trazendo transtornos, até dores, mal-estar no organismo dele. Isso é coisa séria. Então, apesar dessas questões relacionadas a problemas mentais, problemas emocionais, não podemos justificar o pecado como doença. Então nós precisamos entender que todos os males da sociedade têm em sua raiz o pecado. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele se envolveu em muitas encrencas. É o que diz o texto. Deus fez o homem perfeito, mas ele se envolveu em muitas encrencas. Então nós é que temos estragado, e nós não significa pontualmente eu e você. A sociedade, o ser humano, o mundo em que nós vivemos acabou estragando tudo, o sistema das coisas, né? Vamos em frente. Na realidade, pessoal, alguém dá uma lida aí pra gente nos 3 próximos parágrafos, por favor. Temos a tendência de acreditar que o infortúnio jamais chegará à nossa porta. O mesmo pensamento acontece em relação à igreja, impedindo ou retardando que tomemos atitudes proativas ao nos depararmos com algum irmão que está sofrendo profundamente. Se você se identificou com o que expusemos, entenda que não é o único a sofrer desses males. Você não está só nessa situação. Há um contingente numeroso de pessoas passando por algo semelhante. Essa é uma informação que, quando bem assimilada, traz ânimo e certo consolo. Uma ação indispensável quando nos vemos envolvidos em um transtorno emocional é buscar ajuda. Torna-se imprescindível reconhecer a necessidade de auxílio e, às vezes, de tratamento. Um aconselhamento pastoral pode ajudar a esclarecer a situação. O conselheiro, de acordo com o quadro apresentado, pode sugerir um plano de ajuda. Há casos em que a pessoa precisa de um acompanhamento espiritual intensivo por parte do pastor ou mesmo de um irmão. Há outros que, além de acompanhamento espiritual, necessitam ser acompanhados por um psicólogo ou psiquiatra, conforme a avaliação médica. Como cristãos, temos que confiar a Deus o nosso caminho, lançar sobre Ele
a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós, e fazer conhecidos diante dEle os nossos anseios, mediante a petição, a oração e a súplica. O cultivo das virtudes espirituais e a dependência de Deus nos leva a entender que Ele mesmo age quando necessário, através de seres humanos, para suprir nossas necessidades, sejam elas físicas ou psíquicas. Então, dentro desses parágrafos que a Fabiana leu, eu destacaria duas frases aqui. No primeiro parágrafo diz assim, ó, se você se identificou com o que expusemos, entenda que não é o único a sofrer desses males. Você não está só nessa situação. Isso é muito importante. Aliás, Elias se sentiu só. Ele disse, só eu fiquei todo se prostrado diante de Baal. Isso não era verdade. Moisés estava com 1 milhão de pessoas ali e estava se sentindo sozinho, porque o fardo estava pesado somente nos ombros dele. Então é muito natural que as pessoas que estão debilitadas emocionalmente, que estão debaixo de pressão, se sintam só. E a outra frase que eu sublinhei foi, torna-se imprescindível reconhecer a necessidade de auxílio e às vezes de tratamento. É difícil, eu sei que é difícil, não é fácil a gente procurar ajuda, principalmente voluntariamente. Via de regra são as pessoas que procuram para a gente, né? É o marido que procura para a esposa que procura para o marido, a mãe que procura para o filho e assim por diante. Mas nós precisamos ter essa percepção. É difícil a pessoa dizer assim, eu preciso de um psicólogo. É muito difícil, deve ser raríssimo, eu não sou psicólogo, mas que seja difícil a pessoa chegar a essa conclusão. Da mesma forma que para procurar um conselheiro espiritual, o pastor, grande parte das vezes as pessoas já chegam a nós quando estão cacos. Casais nos procuram para buscar ajuda conjugal quando praticamente não tem mais jeito. As pessoas nos buscam para um aconselhamento pastoral quando o caso já está praticamente perdido. Quando se procurassem antes, a coisa seria perfeitamente reversível. Então, nós precisamos ter essa percepção e essa humildade até de coração, porque não é vergonhoso buscar ajuda, vergonhoso é chegar a um extremo, não é verdade? Então, nós temos que ter essa sensibilidade de procurar ajuda, afinal de contas, quem é que não tem problemas? Quem é que não sofre algum tipo de dano na alma, no espírito e que precisa de algum tipo de orientação, de aconselhamento? Então, você que está necessitando de ajuda, nos procure. Procure um profissional da área ou procure ajuda espiritual mesmo, porque um percentual esmagador de problemas relacionados a essa questão é mesmo problema espiritual. Você não precisa ter dúvida disso. É problema relacionado a essas questões de pecado que se infiltrou na relação do ser humano e acaba nos causando esse tipo de dano. Vamos ver, diante do que nós estudamos, duas perguntas aqui para vocês nos ajudarem. Diante do que estudamos até aqui, vocês acreditam que alguém perde a salvação porque tentou suicídio ou conseguiu suicidar-se? Ele perde necessariamente a salvação ou vocês veem alguma luz ainda? Existe base bíblica para afirmar com certeza que o suicida não vai para o céu? Então, é praticamente uma pergunta só, né? E a gente vai responder essa pergunta aqui e vai partir para a conclusão. Quem é que gostaria de falar? Bom, se ninguém... o pessoal está apontando para mim. Isso daí é um problema muito sério, né? Porque o suicida, teoricamente, todo suicida vai para o inferno. Porque a Bíblia diz assim, não matarás. E matar... no caso do suicida, seria o último ato que ele praticou e, portanto, ele não teria oportunidade de se arrepender. Então, essa é a questão. Entretanto, não existe nenhum texto bíblico explícito que diga fora ficam os suicidas, fora ficam os homicidas, mas os suicidas não. Mas partindo-se do raciocínio que o suicida nada mais é do que o homicida de si mesmo, presume-se que o suicida ele está perdido considerando essa questão. E esse é o ponto de vista de muitas pessoas. Não é o meu ponto de vista. E as pessoas têm assim, muita dificuldade de falar sobre isso,
porque isso pode gerar estímulo. Por favor, me ouça, isso não é um estímulo, isso é uma palavra de conforto para aqueles que porventura já tenham passado por isso na vida de algum parente, tá? Agora, as chances de um suicida perder a sua salvação, é claro que é altíssima. Então, por favor, não tome essa palavra como encorajamento. Nós falamos muito hoje aqui que pode te encorajar a nos procurar, encorajar a procurar ajuda, procurar se consertar com Deus, te encorajar a procurar um médico, um psicólogo. Então, não tome isso como um encorajamento. Mas existem na Bíblia algumas questões relacionadas a isso, e existe também um texto bíblico que diz que nem os loucos errarão caminho, não é? Está anotado aqui, Isaías 35:8, a Bíblia diz que nem os loucos entrarão em caminho. A grande verdade é que existem alguns suicidas que cometem o suicídio porque já saíram do seu estado mental de que esteja, ele não tem mais o controle dos seus atos. Existem pessoas que estão numa situação tão terrível que elas acreditam estar fugindo de outras pessoas e pulam pela janela, achando que estão pulando em algum outro lugar. Então existem casos e casos. Nós não podemos simplesmente colocar tudo no mesmo pacote dizendo o suicida não tem salvação. Além do mais, uma pesquisa feita entre suicidas, aqueles que falharam na tentativa, é claro, né? Constatou-se que 70% deles se arrependem. Tá? 70% dos entrevistados que tentaram suicídio e não conseguiram, eles se arrependeram no meio do caminho. O cara se pendurou numa corda e ele começou a debater, tentar sair, e alguém chegou e salvou. E ele disse que se arrependeu ali. Quer dizer, aquele que não conseguiu que alguém salvasse a tempo, é provável que muitos tenham se arrependido. Alguém pula do 20º andar, quando ele chega lá no 10º, ele já está arrependido. Mas não tem como voltar atrás, ele já pulou. Então existem muitos relatos dessa natureza. Essa pesquisa é antiga, foi feita nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhuma pesquisa recente feita no Brasil, mas a gente presume que haja um percentual bem considerável de pessoas que se arrependam. Você queria falar alguma coisa? Salomão diz que Deus trará a juízo todas as obras escondidas no coração do homem. Ou seja, por isso que a gente não deve julgar. O próprio Jesus disse, né? Não julgueis. Embora a probabilidade seja alta, a gente deve deixar esse julgamento para Deus justamente por a gente não saber. Eu queria só destacar aqui que é crime, constitucionalmente falando, é crime o suicídio. Aliás, não só o suicídio, como a tentativa de suicídio está enquadrado lá na lei de número 13.968, de 26 de dezembro de 2019, está dizendo aqui no artigo 122 que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar auxílio é crime. Então até a nossa lei no Código Penal diz que cometer suicídio, automutilação é crime. Ou seja, se o indivíduo tentou e não conseguiu, ele poderia aqui pegar uma pena de 6 meses a 2 anos. Né? Diga-se de passagem. Isso está no nosso Código Penal da Constituição Brasileira. Que bom que você esclareceu, porque quando você falou cometer que suicídio é crime, eu já estava aqui pensando como é que vai prender o cara se o cara cometeu suicídio, né? Mas ainda bem que você deu essa esclarecida aí. Para a gente poder fechar o assunto, nós já estamos com o nosso tempo para esgotar. O que podemos fazer para ajudar a evitar que irmãos de nossa igreja sofram de desesperança? Como podemos ajudar pessoas que sofrem de transtornos emocionais e mentais que levam à desesperança? Como ajudar famílias de pessoas que tentam o suicídio ou que se suicidaram? Essas 3 questões são mais importantes de serem respondidas do que a anterior. Se o suicida tem salvação ou não tem. Porque, como disse bem o Mentuzael, o julgamento cabe a Deus, né? É Deus quem vai julgar. Deus conhece os impulsos, Deus conhece o coração de cada um e nós não conhecemos. Nós podemos às vezes julgar os atos, mas não as intenções de ninguém, em nada, não é verdade? Então, como que nós poderíamos concluir? Alguém gostaria de nos ajudar nisso? O que podemos fazer para ajudar a evitar que irmãos de nossa igreja sofram de desesperança? Como podemos ajudar pessoas que sofrem de transtornos emocionais e mentais que levam à desesperança? Como ajudar famílias de pessoas que tentaram o suicídio ou se suicidaram? Alguém quer fazer algum comentário?
Não? Então vamos lá, então vamos para cá mesmo, sou eu mesmo. Eu diria que, considerando que a desesperança muitas vezes ela é gerada pelo sentimento de solidão, nós precisamos estar muito atentos a esses sinais, aos sinais de pessoas que se mostram solitárias. E nós vemos muito isso às vezes no nosso meio, né? O homem é um ser gregário, nós precisamos de companhia, nós precisamos de pessoas. Tanto é assim que hoje vocês não tenham dúvida, não está sendo noticiado, mas não tenham dúvida que o número de suicídios tem aumentado no mundo inteiro. Por quê? Porque está havendo um afastamento social promovido por conta da proteção, o combate ao coronavírus. Isso, nós não, graças a Deus, aqui ninguém tem pensado nessa possibilidade de tirar a própria vida, e eu espero que aí também não tenha ninguém pensando sobre isso. Entretanto, nós sabemos que estamos vivendo um tempo de dificuldade. Parte dessa dificuldade é financeira, é verdade, funcional, nós perdemos aquela questão relacionada à rotina, mas com certeza também passa por não termos a companhia de outros, não podemos sair para jogar aquele nosso futebol, né, Mário, Metusael, de estarmos congregando, os nossos cultos agora são online, os nossos estudos aí aqui com 4, 5 pessoas presentes, para nos ajudar só na aula, enfim, nós necessitamos disso, nós precisamos uns dos outros. Cristianismo, nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, cristianismo não é algo entre eu e Deus, cristianismo é algo entre eu, Deus e os meus irmãos. Deus estabeleceu a igreja, e a igreja é o seu corpo na terra. Todos os compromissos, todas as promessas de Deus foram feitas à igreja, porque Deus sempre considerou um corpo, um grupo de pessoas. Deus quer que nós caminhemos juntos. Quando Deus fez o homem antes do pecado acontecer, Deus observou o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Ele olhou para Adão e percebeu que faltava algo em Adão, ou para Adão. Mas Adão era completo, Adão não tinha pecado, Adão nem suspeitava, talvez nem Adão tivesse ainda essa percepção, mas Deus teve a percepção e fez uma companheira para ele, alguém para estar junto dele. Você precisa de gente perto de você, nós precisamos de gente perto da gente, nós precisamos de companheiros fiéis, de conselheiros, de pessoas em quem nós podemos confiar e que possamos compartilhar as nossas dores, as nossas lutas. Nós precisamos disso, então vamos estar atentos a esses sinais na vida do outro. E vamos ficar atentos a esses sinais nas nossas vidas. Quando sentirmos que não estamos bem, vamos procurar ajuda, porque nada há de errado nisso, para evitarmos um mal maior. Amém? Vamos encerrando e ficando por aqui. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Precisando de ajuda, precisando de conversar com a gente, ligue para nós. O nosso telefone é o 22 99791 2882. Liga para a gente que a gente certamente estará junto para caminhar e ajudar você naquilo que você precisar. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus